Alcançar um marketing de alta performance, entender o comportamento do consumidor, são elementos que certamente elevam o profissional para outro nível de sucesso. Hoje a gente vai entender como alcançar este resultado aplicando a neurociência, a inteligência artificial e a ciência de dados, com dois grandes especialistas. O Ademicast está imperdível, fique com a gente. Estamos de volta para falar sobre marketing de alta performance. Esse é o nome do curso que a Ademy Bahia, em parceria com a ESPM, oferece através do projeto Saber em Construção. E aqui com a gente está Natália Yunes. Natália é consultora em neurociência comportamental, com mais de 10 anos de experiência dedicados ao estudo e à aplicação da neurociência para o desenvolvimento humano e organizacional. Atua em consultorias, treinamentos, projetos, mentorias para o desenvolvimento de habilidades cognitivas, socioemocionais e promoção de bem-estar para empresas e instituições de ensino. É docente de grandes instituições, a exemplo da ESPM, é biomédica doutora, pós-doutora, entre tantas outras coisas que ela vai falar. Seja muito bem-vinda, Natália. Obrigada. E aqui também com a gente, Gustavo Franco. Gustavo tem mais de 15 anos de experiência no desenvolvimento de estratégias digitais para marcas globais e projetos de transformação digital. Atuou no TikTok, gerenciando contas estratégicas de clientes como a Unilever, Coca-Cola, Heineken do Brasil. É doutorando em administração, com foco em marketing internacional pela ESPM, onde pesquisa temas de sustentabilidade, comportamento de consumo jovem, adoção de tecnologias verdes. É diretor da Growth na consultoria norte-americana Grafite. Isso só para começar, né, Gustavo? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Natália, eu gostaria de começar. Queria que você explicasse para a gente o que é a neurociência e como é que a neurociência nos ajuda a entender o comportamento humano. É uma ótima pergunta, até porque eu falo que hoje a neurociência está meio na moda, né? Muitas coisas passam pela neurociência. Então, na verdade, a neurociência ela é uma área de estudo que vai estudar o sistema nervoso. O sistema nervoso é o sistema que a gente tem, que faz a gente, faz tudo, rege tudo aquilo que a gente faz. Então, acho que é muito óbvio pra gente que pro nosso coração bater, pra gente respirar, a gente tem o cérebro funcionando e fazendo isso acontecer, mas mais recentemente na história da ciência, a gente foi entendendo que é o mesmo sistema que toma conta do nosso comportamento. Tudo que a gente faz tem essa mesma origem, né, que é do cérebro. Então, a gente estuda como funciona esse sistema para entender as bases biológicas do comportamento. E aí, o comportamento do consumidor é um dos comportamentos que a gente consegue entender, então, como é que ele toma as decisões, o que mobiliza as suas emoções, como é que, por exemplo, a gente consegue chamar a atenção, porque a atenção é um processo cognitivo que acontece no nosso cérebro, né? Como é que a gente faz para ficar na memória desse consumidor? Então, é estudar o comportamento do consumidor a partir da sua base biológica. E aí, Gustavo, a partir deste olhar da neurociência, soma-se o olhar da inteligência artificial, da ciência de dados, para poder alcançar, né, desenvolver estratégias do marketing de alta performance. Fala para a gente um pouquinho como é Boa. essa. Bom, eu acho que a intersecção disso tudo é enorme, porque existe até um campo do estudo da interação entre humanos e máquinas, né? Que é chamado de tecnoestresse. Que aí a gente tem ali tecnoinvasão, tecnoinsegurança, que são esses elementos que a gente ainda está entendendo a lidar e a compreender dessa interação humano e ChatGPT e todas essas outras ferramentas que a gente tem, né? E em relação à ciência de dados e IA, dentro desse contexto de marketing e entendimento do consumidor, eu acho que assim, a gente nunca viveu um momento onde a gente tenha tanto conhecimento, tanto dado disponível para fazer campanha, criar modelos de negócio, né? Tem modelos de negócio que simplesmente nascem
do entendimento de dados, só de dados, né? Não precisa nem ter um produto, o dado em si já é um modelo de negócio. Então, eu acho que a gente ainda está compreendendo tudo isso, e o que é bonito e assustador ao mesmo tempo é que a tecnologia vai muito mais rápido do que a gente, né? Sim. Mais rápido que a legislação, enfim, então Eu tenho a sensação, Gustavo, que as empresas e os profissionais, eles ainda não fazem ideia de todas as ferramentas que a inteligência artificial Sim. Oferece para o marketing. Você está correta. Quando a gente... Atualmente eu estou trabalhando muito com o mercado americano. Então eu consigo... E trabalhei muito tempo com o mercado brasileiro. Então eu consigo ter um pouco desse paralelo, né? Nos Estados Unidos, nem lá, né? Que obviamente estão alguns anos na nossa frente nessa área tecnológica. Eles ainda compreenderam tudo que a IA pode fazer, não só nos negócios, na saúde. A legislação mesmo ainda está compreendendo como é que vai lidar com essas questões, né? Eu não sei quem viu aí a famosa Marisa Mayô que explodiu, né, nessa semana. Aquilo é muito bacana para o marketing, para a comunicação, mas qual é o desdobramento disso para notícias, para política, né? E falando em marketing, você tem razão, assim, eu não vou ter um dado de cabeça, mas eu acredito que teve uma última pesquisa que eu olhei que, assim, nem 20% dos profissionais de marketing no Brasil dizem aplicar IA em toda a sua capacidade no seu dia a dia. Então, é isso mesmo, é muito novo, as possibilidades são imensas e muita gente ainda está entendendo como aplicar isso no dia a dia. Natália, as emoções, elas estão sempre presentes nas nossas tomadas de decisão? Mesmo quando a gente pensa que a gente está racionalizando, a gente está agindo com base na emoção? Sim. Eu gosto muito dessa pergunta porque, às vezes, quando eu começo a falar isso em sala de aula, os alunos, eles costumam dizer, não, mas eu sou muito racional, professora. Eu escuto isso com uma certa frequência. Mas estima-se que o nosso cérebro ele vai funcionar ali no processo não consciente, emocional, mais ou menos em torno de 90% a 95% do tempo. Então, a gente majoritariamente trabalha com um processamento cerebral que é não consciente e baseado no emocional. Então, tem um neurocientista, que é uma super referência nesse assunto, que é o Antônio Damasio, né? Que ele fala, nós não somos seres que pensam e seres que pensam e sentem. Nós somos seres que sentimos e pensamos. Né? Então, primeiro a gente sente, depois a gente pensa. E a tomada de decisão, ela não é diferente. Vocês poderiam exemplificar alguma estratégia de marketing que faça uso dessa emoção que a gente tem, né? Sim. Enfim, fala um pouco. Olha, você sabe que... Deve ter diversos, né? Nossa, exato. Vamos pegar aqui um exemplo clássico, de um produto clássico, Coca-Cola. Né? Assim, eu particularmente amo Coca-Cola. Mas eu não posso tomar em excesso. Porque, obviamente, tem uma concentração de açúcar ali. É um dos principais desafios da Coca-Cola, né? Coca-Cola Zero agora e tal. Sim. Então, o que a Coca-Cola faz para dar vamos dizer aí, um bypass nessa dificuldade, né? Ela traz o contexto da felicidade, da magia. Ela envolve o produto dentro de um arcabouço ali, né? Signos, Papai Noel, cor, emoção, vermelho, para exatamente chamar para esse lado do cérebro que Kahneman diria ali, nosso sistema 2, né? O sistema 1, exato. Daniel Kahneman diria ali que é o nosso lado emotivo, né? Exatamente para fazer essa captura. E eu trabalho muito com startup. E às vezes é bem difícil explicar isso para quem lida com tecnologia, porque se eles são muito racionais. Sim. É algoritmo, é engenharia. Mas a gente não compra por esse... Quer dizer, esse sistema 2 do cérebro, o que é lógico e tal, óbvio que ele participa. Mas o que fica, né, de lembrança, o que gera engajamento, lealdade, é emoção. Sim. Então, é sempre... Por isso que eu sempre digo, meu chefe fala assim, não, porque eu gosto de contratar engenheiro. Eu falo, mas não é só engenheiro que vai resolver. A gente precisa do lado humano também, né?
Quando você perguntou, e você falou da Coca-Cola, eu lembrei também um clichê da publicidade, que são os comerciais de Natal. Sim. Né? Então, as pessoas esperam, aguardam ansiosamente o final do ano para saber como é que vai ser esse ano. O da Coca-Cola é Exato. muito icônico. É um A gente tem evento. outras marcas, por exemplo, do Boticário Sim. também, acaba sempre contando uma Balduco. história que emociona, exatamente. E as pessoas se emocionam com aquela história que está sendo contada, ainda que elas saibam que é um comercial de TV. Ainda que exista existe um contrato, né? Um contrato. É. Quando a gente vai para o cinema assistir a um filme de terror ou a um filme de aventura, a gente embarca, né? A gente sabe qual é o contrato que a gente assinou para entrar naquele sentimento do filme, né? Sim. E isso acontece porque quando a gente escuta histórias, o nosso cérebro ele vivencia a história que ele tá vendo. Então, quando você, por exemplo, você lê uma lista descritiva, né, com informações descritivas, seu cérebro vai ativar a parte de processamento de linguagem. Você vai ter que entender e compreender aquilo. Quando você vê uma história, o seu cérebro, além dessa parte de compreensão, ele acaba ativando várias outras regiões, como o córtex sensorial, então a parte da visão, a parte do olfato, ainda Sim. que você não esteja percebendo fisicamente aquilo. Então, por exemplo, eu gosto sempre de dar o exemplo do cinema nos filmes de terror. A gente sabe que é um filme, a gente sabe que é uma tela, que nada vai pular dali. Ainda assim, a gente se protege, a gente grita, a gente toma susto. Sim. Porque para o nosso cérebro, aquilo está sendo vivenciado. Por isso que as histórias têm esse impacto tão grande, né? E por isso que a publicidade se vale dela também, para criar essa conexão. Você falando isso me lembrou... Tem uma linha teórica, né, que é chamada de Consumer Culture Theory, né? Estudo da cultura do consumo. E eles têm um estudo muito famoso dentro dessa linha teórica, que é o gosto do vinho, né? Então, é apresentado para o consumidor um vinho de alta qualidade, mas sem estímulos adicionais a não ser o produto. Não tem rótulo, não tem comunicação, não tem nada. O consumidor vai, experimenta e descreve o sabor de um tipo A. E aí, no segundo momento, ele é estimulado de novo com o mesmo vinho, só que com rótulo, elementos de luxo, origem, e isso muda a percepção do gosto. Então, é exatamente isso que a Nath está dizendo, né? O cérebro introjeta esses símbolos, essas provocações, e isso, inclusive, muda a percepção do paladar, né? A percepção física. Então, é muito doido isso. Interessante. E muda, até dando tchau um spoiler do que eu vou falar amanhã, né? Eu tenho até um exemplo desse. E isso acontece, inclusive, no nosso cérebro. Não é só porque a gente percebe e fala, então isso aqui deve ser bom, então eu vou dizer que é melhor. Mas não, o nosso cérebro se ativa de forma diferente quando a gente tem essas referências. E ele, de fato, experimenta uma experiência mais prazerosa. Porque ele... Por causa da lembrança Exatamente, e tudo mais. pelo Legal. repertório, pelo contexto que a gente está inserido. Sim. Coisa doida é isso, né? Que eu acho que tem muito a ver também com um pouco da parte de estresse pós-traumático, essas coisas também, né? Também. Legal. Gustavo, você tem uma experiência super diferenciada, né? De TikTok, eu imagino que com outras redes sociais. Eu queria que você me dissesse qual é hoje o principal desafio, o maior desafio das empresas em relação ao marketing digital. Olha, eu vou te dizer que assim é priorizar, porque a jornada se fragmentou de uma forma. Então antes você tinha, sei lá, 50, 60 anos atrás, você tinha TV, rádio, né? Outdoor, que muito outdoor, né? E estava resolvido. E aí muito se fala hoje em dia desse empoderamento do consumidor, né? Que é o celular na mão ali. Então, por exemplo, eu estava ouvindo na aula essa semana um menino dizendo assim, ele não tinha nenhum aluno meu, não tinha conhecimento nenhum de como comprar um carro. Aí ele falou assim, não, mas eu puxei uma lista de tudo que eu tinha que perguntar no ChatGPT. Então o vendedor, então o vendedor que tá lá na concessionária, olha só o competidor que ele ganhou, é o ChatGPT, né? Então você tem agora ChatGPT, TikTok, Instagram, X. Então eu vejo essa dificuldade em priorizar. Para onde eu vou, o que eu faço primeiro. E eu acho que a dica para não se perder muito nisso é entender o que a sua marca quer, onde o seu público tá e
priorizar. Porque senão realmente é muito fácil se perder nesse Sim. mundo de canais, né? E os algoritmos, o que são? São uma entidade que está no ar que a É. gente respira. Os algoritmos, eles são realmente... Algoritmos têm vieses, assim como os seres humanos. Então, ele tem regras para decidir, ele tem regras para escolher, ele tem regras para excluir ou incluir. Então, quando eu falo sobre algoritmo e sobre diversidade na tecnologia, é exatamente a importância da diversidade na tecnologia é exatamente para reduzir o viés desses algoritmos. Porque eles são verdadeiras, não são seres humanos, mas são organismos tecnológicos que fazem escolhas, né? Então é um assunto muito doido, assim, mas que é apaixonante. Natália, existe um cuidado ético que precisa ter, o marketing precisa ter ao aplicar a neurociência, né? Para poder, em relação ao impacto psicológico, manipulação de comportamento. Fala um pouquinho sobre isso. Então, sempre que a gente discute sobre isso, a gente dá uns passinhos para trás para pensar na ética do próprio marketing, né? Porque, de uma maneira ou de outra, o marketing sempre trabalhou com ciência de influência. O marketing é uma ciência de influência, né? Sim. Então, acho que essa ética ela não é exclusiva da neurociência. Ela tem que ser olhada de uma maneira bastante ampla. E eu costumo fazer uma pergunta para os meus alunos, que é quais são as emoções que você quer gerar no seu consumidor, antes de começar qualquer aula. Porque, Sim. no final das contas, o que você está... Eu acabei de falar que as emoções são a base da nossa tomada de decisão. E para quem viu o filme Divertidamente, quem não viu, deixa aqui, é recomendado para ver. Ele tem uma base científica incrível. Incrível. Todo mundo aprendeu que as nossas memórias estão atreladas com uma emoção, né? Então, o que eu quero fazer com o meu consumidor? Aonde eu quero influenciar? Quais emoções eu quero influenciar? Então, por isso que eu acho que a gente fala da ética do marketing como um todo, né? E claro que quando a gente entra com a neurociência, a gente está falando que a gente precisa ter outros cuidados, principalmente, por exemplo, com os testes que são feitos, né? Então, precisa ter um comitê de ética, precisa ter uma avaliação, uma empresa que trabalhe de maneira ética. Até quando, né, eu sempre falo para os meus alunos, se você vai buscar uma empresa que trabalha com neuromarketing, com pesquisa em neuromarketing, sonda antes para ver quem está na frente disso, né? Entende o quão ético é essa empresa, ética com aquilo que está fazendo com o consumidor e ético também com o resultado que entrega, né? Porque a gente está falando de um resultado que vem de uma pesquisa experimental, então ela é diferente de uma pesquisa tradicional. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para que você tenha dados que possam servir como... para que você possa depois entregar algo de valor para o seu cliente, para o seu consumidor. Falando do marketing de alta performance, existe alguma ferramenta que a gente possa utilizar para poder medir este desempenho, para poder saber se a gente está no caminho? Quer falar? Pode começar. Olha, tem muitas. Eu ia falar, tem muitas, eu estou pensando por onde começamos. Pois é, por onde começar, né? Assim, quando a gente fala de performance, e particularmente a área que eu mais trabalho, marketing de performance já vem número, né? Número, venda, cadastro, e aí você vai medir resultado de negócio. Só que assim, e de novo, né? Hoje, repetindo, eu trabalho muito com empresa de tecnologia, e eles têm esse mindset muito de venda, crescimento. Mas eu vejo eles esquecendo muito a parte da construção que o marketing tem que fazer da marca e da educação. Porque se você foca muito nesse curto prazo, o resultado não é sustentável. Então, é difícil dizer assim, como eu mensuro marketing, né? E aí chega o CFO e fala, cadê o resultado, né? Mas às vezes você não vai conseguir, porque a lembrança do consumidor, o processo do consumidor leva um tempo. E aí como é que você mensura a lembrança, lealdade? Tem como, há pesquisas, né? Mas nem sempre assim de bate-pronto. Então, assim, tem muita ferramenta. Eu acho que para simplificar a minha dica, vai depender da sua necessidade, do seu tamanho.
né? Então, tem muita coisa, mas eu diria que depende do tamanho, do momento. A gente poderia fazer um podcast inteiro só de ferramenta. Vamos fazer. Eu acho legal, eu acho importante você falar isso, porque hoje a gente brinca que existe um vício no marketing de performance, Sim, né? tem. Eu entro com X aqui e sai sai o resultado aqui. Exato. Né? E construção de marca depende de tempo. Sim. E como você disse, ela é o que sustenta no final das contas. Sim. Então, eu acho que é uma dica que as pessoas precisam estar atentas. E falando um pouco da neurociência, eu costumo dizer que é uma nova forma da gente olhar para o consumidor. Então, existem ferramentas onde a gente vai acessar essa parte não consciente. Então, esse sistema 1 que você falou, né, da teoria do Kahneman, que a gente não tinha antes. E aí depende do que você quer saber. Vão ter coisas que você vai precisar partir para uma pesquisa tradicional. Vão ter coisas que só a neurociência vai explicar. E tem coisas que dá para fazer um casamento super bonito também entre os dois modelos. Tem alguma tendência que vocês estejam observando no marketing, que vocês acreditam que vai ser uma coisa importante aí para os próximos anos? Olha, não tem como não dizer IA. Não tem como. Não tem. Assim, é uma coisa... É uma onda... Avassaladora. Avassaladora, é uma coisa avassaladora. Eu não saberia te dizer o impacto que isso vai ter no curto prazo. O que já está se tendo... Eu tenho um colega de doutorado que ele estuda IA em processo criativo. Então, assim, nas agências de publicidade já tá um caos. Porque como é que fica a questão de direito autoral? Será que a criação em escala com IA pode gerar o mesmo retorno que uma campanha com craft? Quando a gente chama o craft, é aquela campanha feita, né, artesanalmente, né? Será que vai perder essa emoção? Na mídia, que é o meu caso, é a área que eu mais... tecnologia que eu mais lido, a gente está entendendo o novo papel do mídia, porque os algoritmos estão fazendo 80% do trabalho. Então, o que eu tenho dito para os meus alunos é, olha, galera, vamos começar a estudar aqui o que a Nath estuda, porque não adianta... Assim, apertar o botão qualquer um faz. Sim. Mas tem uma coisa que aí eu acho que a IA não vai conseguir, independente dessa tendência, empatia. Sim. Isso é uma coisa que, para mim, é exclusiva do ser humano. Ela pode emular a empatia, mas ter a empatia, eu acredito que é impossível. E vocês acham que as gerações... Eu vi um texto falando recentemente sobre isso. Você precisa... A inteligência artificial, maravilhosa, mas você precisa também ter um repertório para poder pedir para a inteligência artificial. Sim. Coisa que muitas vezes as gerações mais novas não têm. Sim. Repertório. Exato. Preciso, né? Quer falar, Nath? Esse é um assunto que eu brinco que me assusta, porque eu acho que a gente tem uma ferramenta muito poderosa, mas ela precisa ainda muito do ser humano. Como você disse, é o ser humano que vai alimentar. Então, se a gente para de alimentar, o que a gente vai começar a ter como dado? Né? Então, eu sempre me questiono sobre isso. Então, como é que a gente faz... Porque a gente vê muito erro, né? A gente ainda vê muito erro. Tem uma amiga minha que fala assim, você fica conversando com as IAs, né? Eu falo, alguém tem que educar essas IAs. Então, eu acho que essa é uma preocupação que eu acho que ela precisa liderar esses estudos. Sim. E o desenvolvimento da própria tecnologia, porque senão eu não sei onde a gente para. Concordo. Tem uma psicóloga chamada, não sei se você deve conhecer, ela chama Carol Dweck. Ela é bem famosa. Ela que cunhou esse termo mindset, que todo mundo usa, né? Ela tem até esse livro que chama Mindset. Mas, assim, a parte desse livro dela que virou meio que um mantra, né? Dos coaches e tal, ela tem um trabalho muito sério de pesquisa que olha para desenvolvimento de tecnologia e educação. E ela demonstrou... estudando Revolução Industrial, porque assim, não é a primeira revolução tecnológica que a gente vive, a gente já viveu outras, né? A gente viveu a revolução da pedra, da roda, da madeira, do carvão, da eletricidade, e do vapor. Agora a gente está vivendo a da IA. E o que ela demonstra na pesquisa dela, muito claramente, olhando para trás, é que se uma tecnologia avança demais e a educação não acompanha,
é uma receita para sofrimento social. Então, quando você fala dessas gerações, eu me preocupo bastante porque existem, eu não vou dizer todos os pais, assim, mas e eu estudo geração Z, né, no doutorado, que terceirizam, não vou dizer educação, mas assim, usam os dispositivos digitais como uma babá, né? Então, ai meu Deus, pega aí o tablet e fica aí. Só que aí você está terceirizando ali a atenção do seu filho para um mundo de informações que infelizmente a gente sabe que a legislação ainda não está, né, em place para fazer a gestão de tudo isso. E aí, como é que fica, né? Eu estou entrevistando jovens aí para minha pesquisa e eu vejo muitos deles não socializam. Eles tem até um livro chamado Geração do Quarto, que fala muito sobre isso, né? Do fenômeno. Ele faz um paralelo com um fenômeno no Japão que tem acontecido, que são os hikokimoris. São jovens que literalmente não querem sair dos seus quartos e eles são alimentados por debaixo da porta. É assustador, né? Falar sobre isso. Mas tem ocorrido. Então é um debate, eu acho que é um debate importante. Eu não tenho filhos, mas se eu tivesse, com certeza eu controlaria o tempo de tela. Importante. Isso não, só para complementar o que o Gustavo está falando, a gente, semana passada, teve o Rio to See, lá no Rio de Janeiro, né? Que é o maior evento de criatividade da América Latina. E eu participei do Brain Space e a gente fez uma ação chamada SOS Habilidades, que eram pequenos workshops durante o evento para falar de maneira teórica e trazer práticas e exercícios para as pessoas para poderem desenvolver habilidades humanas que estão sendo perdidas por conta do excesso de tecnologia. Pois e aí, é. empatia é uma delas, comunicação, pertencimento social, atenção, memória. Sim. Porque, de fato, são habilidades que, se a gente não cultivar, a gente vai perdendo. E aí isso. a gente tem umas gerações que estão vindo que Sim. sequer têm que lidar com essas habilidades, que sequer estão podendo lidar, ou enfim, de alguma forma Sim. estão longe dessas habilidades. E aí como é que elas vão ser desenvolvidas? Então, é super importante. Isso se perpetua. Porque tem um campo eu nem sou médico, tá? Me corrija se eu estiver errado, mas eu ouvi de um professor dado, que é o professor Billy, que ele estava falando a respeito de epigenética, que é essa função que o nosso corpo tem de transmitir o comportamento pelos genes. Então, assim, talvez as máquinas não estejam mudando o nosso cérebro, vamos dizer assim, fisicamente, não está crescendo um terceiro olho, mas o nosso comportamento perpetua. Então, e aí, como é que fica a próxima geração, né? Se a minha não, que eu sou milênio, eu nasci ali no limiar, mas a geração Z que nasceu grudada no celular, não conseguiu desenvolver empatia, como é que fica o filho, né? Então, Sim. Uma loucura. tem que... Queridos, eu quero agradecer. Nosso tempo está Imagina. acabando. A gente precisa de mais 3 programas. Pois é, né? Tem muito assunto. A gente pra vem, falar. né? A gente Gustavo? vem. Por favor. Quero agradecer. Eu sei que amanhã vocês estarão lá com os associados da ADEME. Tenho certeza que eles serão brindados com Obrigado. 2 palestras maravilhosas. E deixo com vocês as considerações finais. Pode ir. Eu queria agradecer o convite, estar participando, convidar todo mundo para estar lá amanhã com a gente na palestra. Eu vou falar um pouquinho mais sobre neurociência do consumidor, explicar um pouco o que é essa ciência e agradecer mais uma vez. Obrigado por estar aqui. Obrigado pelo convite, estar aqui com a Nath. Sempre uma delícia vir em Salvador, sair dos 11 graus para os 30 graus aqui. Então, muito bom. Convidar também todo mundo. Vou falar um pouquinho mais sobre sobre gestão de dados. Vai ser um prazer. Sobre o curso. Sobre o curso. Sim, importante. Exato. Maravilha. Muito obrigada. Obrigado. Esse foi o ADMcast, o videocast que te conecta com o mercado imobiliário baiano. E se você quiser saber mais informações sobre o setor, você pode acessar as redes sociais da ADM, que aparecem na tela, ou o site adm-ba.com.br. Obrigada e até a próxima.